Nos movimentados largos de Puebla, entre o barulho vibrante e as barracas coloridas, uma figura solitária chegou. Um homem simples, de roupas usadas, mas bem ajustadas, carregando um grupo de marionetes feitas à mão. Sua chegada foi silenciosa, mas desde sua primeira apresentação, os moradores perceberam que tinha algo totalmente fora do comum. Pessoas se reuniram, hipnotizadas não só pela beleza do que viam, mas por uma sensação invisível de medo. Os dedos do manipulador mal se mexiam, mas as marionetes dançavam e gesticulavam com uma precisão assustadora. Seus olhos pareciam brilhar com uma vitalidade sobrenatural, e os corpos se contorciam de formas sutis e impossíveis. Testemunhas disseram que o ar ficou pesado, carregado de uma tensão silenciosa, como se as bonecas respondessem a sussurros invisíveis que só elas podiam ouvir. Uma das primeiras pessoas a duvidar foi Dona Isabel, uma moradora de longa data e professora local. No começo, ela ficou curiosa e foi assistir ao show de marionetes com uma mistura de diversão e um pouco de desconfiança. Mas, enquanto as marionetas se apresentavam, ela percebeu algo estranho. Uma delas, uma cabeça de marionete, começou a se mexer devagar, quase como se tivesse vida própria, acompanhando um menino na plateia. O olhar do garoto ficou cada vez mais nervoso, mais assustado. E mesmo sem que as mãos do manipulador se movessem, os lábios da marioneta começaram a ganhar vida, sussurrando palavras inaudíveis, como se estivesse falando só para ela. Depois, Dona Isabel contou que foi uma sensação totalmente diferente de assistir a um espetáculo comum. Ela disse que parecia que as marionetes estavam vivas, nos observando de volta. E, naquele momento, a dúvida que ela tinha se desfez de vez. As notícias se espalharam rapidamente quando um turista que visitava a cidade gravou um vídeo de uma apresentação. Ele queria apenas captar uma exibição folclórica charmosa, mas o que parecia uma homenagem tradicional logo ganhou um tom assustador. Assim que o vídeo foi postado na internet, pessoas ao redor do mundo começaram a relatar sintomas físicos instantâneos, dores de cabeça, náusea e tontura. Pesquisadores de fenômenos paranormais que analisaram as imagens depois concordaram: os movimentos das marionetes eram inexplicáveis. Alguns sugeriram que elas poderiam ser verdadeiros veículos, canais para alguma entidade invisível. Essa sensação de desconforto, embora sutil, se espalhou além das fronteiras de Puebla, misturando o alcance da era digital com antigos medos que ainda vivem no subconsciente humano. Depois dos shows, os moradores começaram a relatar encontros estranhos. Sussurros quase inocentes ecoando pelas praças vazias, sombras rápidas desaparecendo quando alguém se aproximava, e a sensação de olhos invisíveis observando de cantos escuros. Maria, uma vendedora do mercado que mora perto da praça, contou que acordava no meio da noite com murmúrios suaves, quase hipnóticos, que vinham de fora da janela. Ela revelou: era como se os fantoches estivessem me chamando. As palavras eu não entendia, mas sentia que carregavam peso, tristeza ou um aviso. Para muitos, essas experiências despertaram uma sensação de medo profundo, transformando aquele lugar, que antes era festa, em um ponto que evitam assim que o anoitecer chega. Investigadores paranormais chegaram a Puebla, atraídos pela lenda crescente, munidos de gravadores de voz e câmeras térmicas. Durante uma vigília à noite, eles registraram áudios repletos de anomalias, sussurros sem corpo, sobrepostos aos ruídos do ambiente, fonemas que o ouvido humano não consegue captar. Sensores sensíveis detectaram quedas súbitas na temperatura ao redor do local onde o marionetista costuma atuar. E, mesmo após análises científicas, nada conseguiu explicar de forma racional. A sensação de psicológico pesado era evidente. Muitos relataram insônia e uma presença opressora, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse observando e julgando cada movimento deles. De forma intrigante, alguns psicólogos sugeriram que os shows de marionetes alimentavam medos do inconsciente coletivo, semelhantes a fenômenos de histeria em massa ou delírios compartilhados, especialmente considerando o cenário cultural sobrenatural de Puebla. No entanto, essa teoria perdeu força diante de relatos em primeira mão que descreviam efeitos físicos difíceis de explicar apenas como psicológico. Os sussurros, embora indecifráveis, pareciam carregar uma carga emocional. Ao mesmo tempo em que despertavam medo,
também causavam empatia e uma tristeza profunda nos que ouviam. Esse paradoxo só aumentava o mistério. Por que objetos inanimados enviariam mensagens tão perturbadoras assim? Semanas depois de que as performances estranhas pararam de repente, os vizinhos começaram a ficar preocupados com o isolamento repentino do manipulador de bonecos. Uma tarde, uma pessoa da comunidade ligou para o serviço de emergência ao perceber que a porta da casa simples dele estava entreaberta e, mesmo após várias batidas, ninguém atendia. Quando os socorristas chegaram, encontraram o manipulador deitado no chão, inconsciente, pálido e sem resposta. Ao redor, penduradas no teto por cima de dezenas de marionetes, as mesmas estavam diante do corpo dele, com olhos vazios que pareciam fixos em um julgamento silencioso. Não havia sinais evidentes de ferimentos que explicassem a queda, e tudo o que fizeram para acordá-lo não teve efeito, apenas silêncio e vazio. Exames médicos mostraram que não havia trauma nem intoxicação. Mesmo assim, o homem permaneceu mudo e catatônico por tempo indeterminado. Suspeita-se de uma perturbação psicológica profunda, possivelmente ligada a uma experiência intensa e invisível, além da compreensão humana. A comunidade local ficou tomada por uma mistura de tristeza e medo, sem saber se o manipulador era vítima de forças sobrenaturais ou vítima da própria fragilidade humana, levada ao limite. A sua morte repentina de silêncio contrastava de forma terrível com os sussurros e movimentos incessantes das marionetes, levando muitos a acreditarem que alguma entidade havia tomado conta dele ou cortado sua voz para esconder um segredo indescritível. Nos dias seguintes, o boato se espalhou rapidamente. Diziam que o manipulador tinha sido amaldiçoado ou preso por uma magia negra. Outros sussurravam que havia feito um pacto com espíritos inquietos. Investigadores questionavam se as marionetes eram mais do que simples objetos de espetáculo. Talvez fossem cárceres, pedaços da alma fragmentada daquele homem. Psicólogos e médiuns chegaram para rezar e realizar rituais, tentando libertar qualquer presença maligna, mas ele permanecia mudo, preso naquele espaço entre o mundo e os horrores que tinha visto. O seu caso virou um símbolo do limite perigoso entre a criatividade humana e forças além do nosso controle. A praça onde o ventríloco se apresentava virou um lugar de silêncio assustador. Os comerciantes locais fechavam suas barracas mais cedo, e as famílias evitavam sair ao entardecer. Quem esteve lá contou que viu sombras se alongando de forma aberrante, deslizando pelos antigos paralelepípedos como se fossem vivas. Algumas pessoas relataram ver figuras rápidas que desapareciam assim que eram abordadas, ou sentiram uma sensação gelada de estarem sendo observadas por olhos invisíveis sob a luz tênue do sol que se punha. As crianças não se atreviam a ficar lá depois da noite chegar, e os mais velhos sussurravam advertências para evitar o chão maldito, pois tinham medo que o olhar das bonecas os encontrasse também. Apesar do fechamento oficial e dos esforços das autoridades municipais para retomar a normalidade, uma cicatriz psicológica permaneceu. A praça virou sinônimo de desconforto, um vazio palpável onde antes havia alegria. A lenda local absorveu o manipulador de marionetes na sua mitologia. Ele virou uma figura de aviso, um símbolo trágico da curiosidade humana que foi levada para além do que devia. Artistas de rua e escritores recontaram a história dele, criando uma memória cultural carregada de fascínio e medo ao mesmo tempo, deixando um alerta claro: há fios que nunca devem ser puxados. Os folcloristas que estudam Puebla identificaram essa assombração como uma adição moderna ao rico universo das crenças sobrenaturais mexicanas. É como uma mistura de ecos de antigas almas com a tecnologia atual, que viralizou na internet. Esse fenômeno inspirou novas formas de rituais e de contar histórias, unindo o que é palpável e o que é invisível, mudando a maneira como a comunidade entende os limites da realidade. E o silêncio do marionetista falava mais alto do que palavras. Era um convite para refletirmos sobre as forças invisíveis que tocam nossas vidas, esperando só um ligeiro movimento de uma corda para despertar. Hoje, o manipulador continua sendo uma figura envolta em mistério, nunca falou uma palavra desde seu colapso. Investigadores paranormais identificam esse fenômeno como um caso impressionante de forças invisíveis que afetam não só objetos, mas também a mente humana. Alguns estudiosos debatem se as marionetes estavam possuídas ou se o próprio manipulador, de alguma forma,
se fundiu ao mundo espiritual, deixando seu corpo para trás. Essa mistura de folclore, psicologia e manifestações inexplicáveis virou um marco nas histórias sobrenaturais do México, desafiando as dúvidas com uma experiência humana visceral. As eixoas psicológicas continuam entre os moradores e quem conhece a história. Muitos que sofrem de ansiedade inexplicável ou pesadelos compartilham do desconfiança em relação à praça. Alguns dizem ouvir sussurros fantasmagóricos ou ter visões passageiras que lembram o olhar das bonecas. Essa história permanece viva como uma parábola cultural sobre limites, entre controle e surrender, entre o vivo e o inanimado, entre o visível e o invisível. E alerta que a arte, quando se conecta a forças desconhecidas, pode virar uma porta de entrada, mais do que apenas uma performance. No universo dos fenômenos paranormais, o Encantador de Puebla nos lembra de uma verdade inquietante: há enigmas que simplesmente não se encaixam em uma explicação fácil. Eles permanecem na sombra do nosso inconsciente, causando desconforto e deixando perguntas sem resposta. Essa história nos desafia a encarar nossos medos sobre o que pode dar vida ao que parece inanimado e se, uma vez acionadas, esses mistérios nos puxam inexoravelmente para os fios do desconhecido. Somos obrigados a estar sempre atentos, seja assistindo ou sendo observados, sussurrando ou silenciados, nesse grande palco escuro do que ainda não podemos entender.